Olá, meus irmãos e amigos do canal A Paz do Senhor Jesus, aonde você estiver. Graças a Deus por sua vida. Espero que você esteja bem com a sua família, sua igreja, o ministério que você exerce no reino de Deus. Outra vez juntos aqui para mais um resumo da nossa grande lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando Eclesiologia, a igreja nos seus mais variados aspectos. Na lição passada nós estudamos sobre o batismo em águas, como uma das ordenanças que Jesus deixou para a igreja. E nesse domingo estaremos estudando a ceia do Senhor, que é a segunda ordenança deixada por Jesus de Nazaré à sua igreja, tá certo? Uma lição muito abençoadora, que com certeza vai somar muito para o nosso conhecimento. E eu quero já desde agora pedir para você deixar logo aquele like, que abençoa bastante o trabalho que nós estamos fazendo. Acione aí o sininho para receber as notificações de outros vídeos que serão postados. Deixe seu comentário para que nós possamos crescer juntos, e eu espero que essa nossa jornada seja vitoriosa em nome do Senhor Jesus. Vamos em frente? Vamos lá! Lição de número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Os objetivos da lição são os seguintes: apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. 2. Mostrar o propósito da ceia do Senhor. E número 3, refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Muito interessante, esses são os objetivos. O texto áureo da lição está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, que diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. A verdade prática diz que a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Tudo isso nós vamos verificar na exposição da lição que nós passamos a fazer a partir de agora. Na introdução da lição, nós temos o pastor José Gonçalves, que é o nosso comentarista. Ele nos traz uma visão super interessante sobre a ceia do Senhor. Ele observa a ceia aqui em 3 perspectivas. Você pode abrir a sua aula com os seus alunos, a igreja, tocando nessas três perspectivas que envolvem a ceia do Senhor. Em primeiro lugar, a ceia é um olhar para trás. E quando a gente fala olhar para trás, estamos nos referindo a Cristo na cruz. A celebração da ceia do Senhor, em primeiro lugar, ela nos remete para a cruz de Cristo, para o Calvário. A imagem que tem que estar nítida na nossa mente, no nosso coração, ao celebrarmos a ceia do Senhor, é a imagem da cruz, do Cristo na cruz, onde ele protagoniza o maior sacrifício em favor da humanidade. Sua morte vicária, portanto substituta, em nosso lugar, pagando o nosso preço da nossa redenção. Pela sua morte fomos comprados pelo seu sangue para Deus, para compor o reino de Deus. Então, essa imagem doutrinária que nós temos que visualizar
quando celebramos a ceia do Senhor. Em segundo lugar, nós olhamos para o presente. E quando olhamos para o presente, enxergamos o quê? A nossa condição de filhos de Deus. E filhos de Deus como resultado da cruz, do sacrifício da cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, éramos criaturas pecadoras, escravos do pecado, mas a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, através do seu sacrifício no Calvário, nos redimiu, nos dando a condição agora de quê? De filhos de Deus. Então eu olho para a cruz, olhando para o passado eu enxergo a cruz, o Cristo da cruz, o sacrifício da cruz, a morte substituta de Cristo, e olho para hoje e me vejo como fruto dessa graça manifesta, dessa graça salvadora. É isso que é olhar para o presente ao celebrar a ceia do Senhor. Em terceiro lugar, nós olhamos para o futuro. E o que é que o futuro nos oferece? A perspectiva ou a expectativa da segunda vinda de Cristo. Olha que coisa interessante, né? Nós olhamos para trás e vemos o sacrifício da cruz, o sacrifício de Cristo no Calvário. Olhamos para o presente e nos vemos parte, resultado desse sacrifício, dessa obra redentora. E olhando para o futuro, nós enxergamos a promessa de que ele voltará outra vez para nos tirar daqui. Lá na frente, nós vamos entender por que ele vai nos tirar daqui. Por que a segunda vinda de Cristo é o anseio do cristão confesso, do pecador arrependido, daquele que resolveu virar as costas para o mundo e converter-se a Cristo. Não por seus méritos, não por suas forças, mas pela graça de Cristo manifestada em nós. Tá certo? Lá na frente você vai entender essa questão escatológica, essa esperança futura. Por que nós temos, a olhar para o futuro, essa perspectiva? O tópico de número 1 traz a natureza da ceia na tradição cristã. Tá certo? Então aqui nós temos o seguinte, o pastor José Gonçalves, ele traz 3 aspectos dessa natureza. A visão do catolicismo romano, a Igreja Católica, né? A visão luterana e a visão da maioria das igrejas evangélicas protestantes no nosso tempo. Então nós vamos aqui, em primeiro lugar, a tradição romana. O pessoal do catolicismo, eles têm uma crença, eles fazem das palavras de Jesus ao instituir a ceia, ao ministrar a ceia, quando ele diz, isto é meu corpo que é partido por vós, este cálice é a nova aliança, o novo testamento no meu sangue. Você está entendendo? O catolicismo romano, ele interpreta essas palavras de maneira literal. Literal. Então, quando Jesus diz assim, isto é meu corpo, isso é corpo. Esse cálice é o meu sangue, isso é sangue. Literalmente, carne e sangue. Essa doutrina nós chamamos de transubstanciação. O que é transubstanciação? O nome já está dizendo, né? É que as substâncias, os elementos da ceia do Senhor,
lá na Igreja Católica chamada de Eucaristia, nenhum problema quanto a isso, né? Quando você ouvir falar Eucaristia, estão se referindo à celebração da ceia. Para eles lá, no momento que o sacerdote apresenta os elementos da ceia, o pão e o cálice, o pão lá é a hóstia, e o cálice, né? Quando o sacerdote apresenta esses elementos e os consagra diante da igreja, há uma transformação automática e literal desses elementos. O que é um pedaço de pão vira o corpo do Senhor. O que é vinho vira o sangue do Senhor. Literalmente. Isso é transubstanciação. Nós não praticamos, não é, essa linha doutrinária, esse entendimento que os irmãos católicos têm sobre a ceia. Ele é bem diferente daquilo que nós, evangélicos protestantes, praticamos, tá certo? Então, para nós, tem duas observações aqui. Por que que a gente não crê nessa transformação literal, essa transubstanciação? Em primeiro lugar, porque Jesus estava presente fisicamente na ceia quando ele disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Então, se ele estava presente ali fisicamente, não justificaria, no nosso modo de entender, que esses elementos seriam transformados literalmente no seu corpo e no seu sangue. A segunda coisa que a gente observa é que Jesus, em diversos momentos da sua trajetória aí na terra, né, ensinando, pregando, ele utilizou várias vezes expressões semelhantes, dizendo assim, por exemplo, olha, sou o pão que desceu do céu, se referindo ao seu próprio corpo, né? Sou a porta. Nem por isso a gente vai imaginar que ele seria um pedaço de madeira, né? Eu sou o caminho, eu sou a videira, e outras inúmeras expressões que no nosso entendimento são expressões alegóricas, não é? Elas são simbólicas, elas representam alguma coisa. Então, para a igreja evangélica, protestante, nós temos essa linha de entendimento, essas dificuldades de entender que há uma transformação literal. Mas lá na Igreja Católica, a prática doutrinária da ceia do Senhor, Eucaristia, é dessa maneira. Eles acreditam dessa forma, ok? O segundo aspecto, depois da tradição católica, é a tradição protestante, né? E dentro da questão do protestantismo, existem duas visões sobre a ceia do Senhor. A primeira é a visão luterana. Todos nós conhecemos quem foi Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, ele era um monge, uma espécie de um sacerdote católico, criado, formado, construído em termos de crença dentro dos parâmetros e dos fundamentos do catolicismo romano. Ele era um monge, né? Então, quando ele, vamos dizer assim, se afasta um pouco, né, da estrutura da Igreja Católica, né, ele passa a ter uma crença diferente também com relação à ceia. Ele não concordava que havia ali a transubstanciação conforme a Igreja Católica apregoa. Mas ele acreditava no seguinte: o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Ele não acreditava numa transformação literal dos elementos: pão, carne, vinho, sangue. Mas ele acreditava que o corpo físico de Jesus estava presente ali. Essa doutrina nós chamamos na teologia de consubstanciação, ou seja, é a união de dois corpos na mesma substância.
Você tem o pão, o vinho. Para Martinho Lutero, havia uma transformação literal? Não. Mas sobre eles, inserido neles, estaria o corpo físico de Jesus. Essa era a crença luterana. Talvez ainda sustentado, né, por algumas tendências religiosas ligadas à questão luterana. Tá certo? E o terceiro é a posição pentecostal. Dentro do protestantismo existe a posição pentecostal. O pão e o vinho não se transformam, como já disse lá, né? Nós não acreditamos nessa transformação literal do pão e do vinho na hora da ceia. Jesus está presente espiritualmente nos elementos. Essa nossa forma de crer nós chamamos de simbolismo. Simbolismo. Quando o pastor, quando o ministro do evangelho, ele, diante da igreja, consagra o pão e o cálice, e ato contínuo manda servir, né, a multidão, esse ato é um simbolismo. Os elementos se transformam num símbolo, ou passam a representar um símbolo do corpo do Senhor. Tá? E o outro aspecto é o aspecto memorial. A ceia do Senhor é para aqueles que estão em comunhão com Cristo, né? E não para colocar ninguém em comunhão. Eu sempre costumo dizer, ao ministrar a ceia não bota ninguém em comunhão com Deus. Ceia é para quem já está em comunhão. Ceia não perdoa pecado de ninguém. Ceia destina-se aos que já foram perdoados. Ceia não santifica ninguém. Ceia é para os que já estão santificados, ou seja, a condição de membro do corpo de Cristo, nele inserido, praticante da doutrina do Senhor, uma caminhada cristã baseada na palavra de Deus e nos valores espirituais são requisitos que dão a uma pessoa a condição de um participante verdadeiro da celebração da ceia do Senhor. Isso é muito maravilhoso. O tópico número 2 fala sobre o propósito da ceia do Senhor. Essa lição é muito prática, bem simples, prática, mas tão profunda quanto as demais. Primeiro lugar, primeiro propósito é celebrar a expiação. E aqui a gente já enriquece o que foi dito lá na introdução, na abertura. O que é celebrar a expiação? Anunciar a morte de Cristo, aponta para o Calvário, vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o diabo. A ceia do Senhor é uma celebração dessa expiação, desse sacrifício pascual, dessa entrega de Jesus na cruz em nosso favor. Nesse ato redentor de Jesus, pela sua morte substituta, nos comprando com o seu próprio sangue e nos dando a condição de filhos e herdeiro das promessas de Deus. A celebração da ceia tem o propósito de celebrar esse ato que dividiu a história, esse ato que é o maior ato de amor e sacrifício do Senhor em prol da sua criação, dos seus filhos nesta terra. Glória a Deus por isso. Segundo propósito é proclamar a segunda vinda de Cristo. Olha, quando Jesus ele celebra a ceia, ele diz assim, olha, todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então ele fala de morte, do ato de sacrifício do Calvário, e fala de uma vinda, de uma manifestação futura do Filho de Deus, ressuscitado, vindo a este mundo para o quê? Para quê?
para o dia da glorificação da igreja, para buscar os seus filhos, os escolhidos, aqueles que foram alcançados pela graça salvadora e redentora do seu sacrifício. Reforça a crença, essa proclamação da vinda de Cristo através da ceia do Senhor, reforça a crença de que a igreja é peregrina neste mundo. E essa doutrina, ela é fenomenal. Ela é uma das doutrinas mais significativas dentro da soteriologia, a doutrina da salvação. Esse aspecto de que a igreja, e quando você está falando de igreja aqui, você está falando do corpo de Cristo, daqueles que foram alcançados, independente de etnia, de lugar, de cor e de qualquer outro aspecto humano. Essa igreja que Jesus disse, estabelecerei a minha igreja, esse corpo místico, essa congregação de salvos, essa eclesia, chamados para fora de um mundo que jaz no maligno, para dentro de um arraial que celebra o Deus Todo-Poderoso. Igreja, na visão bíblica, é exatamente isso que eu estou falando para você. Nada de denominação religiosa, não cabe isso aqui. Estamos falando de igreja, algo muito maior do que o catolicismo, do que o protestantismo e de qualquer ismo que você possa imaginar e possa conhecer. Você está entendendo? Então, a doutrina, a crença de que a igreja, que essa igreja, ela é peregrina, que aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. Então, o crente que celebra a ceia do Senhor de maneira plena, ele olha para trás, a cruz de Cristo está diante dele, o sacrifício da cruz. Ele olha para o presente e ele se vê como parte e resultado desse sacrifício. Ele olha para o futuro, na expectativa de que o Cristo que na cruz foi e que nos transformou em filhos de Deus, ele vai regressar outra vez. A trombeta vai soar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados. E estaremos lá para sempre com o Senhor. Esse é o propósito completo da ceia. Então, quando eu olho para o futuro na expectativa da vinda de Cristo, eu reforço a crença de que aqui não é o meu lugar. Um cristão que está apaixonado pelo mundo, apaixonado por tudo que tem relação com a vida terrena, a ponto de não sobrar nada para dedicar a Deus, ele não faz parte da igreja peregrina. A trombeta vai soar e ele nem vai escutar. Jesus vai chamar e ele nem vai escutar. A igreja vai ser arrebatada e ele não vai participar. Por quê? Porque ele é estranho a esse mundo espiritual, a essa visão espiritual, a essa realidade espiritual da igreja do Senhor. Coisa maravilhosa. O propósito número 3, celebrar a comunhão cristã. A ceia, ela também celebra a comunhão. Ela não bota ninguém em comunhão, propriamente dito, mas ela é um elemento que promove, celebra essa comunhão já existente, o que deve existir entre os crentes. E quando você estuda a carta de Paulo aos Coríntios, você observa que o apóstolo, ele, em vários momentos, ele puxa a orelha dos crentes, dos cristãos de Corinto, por vários problemas de indisciplina que eles tinham lá. E essa indisciplina dos coríntios, ele se manifestava, inclusive, no momento da celebração da ceia do Senhor. Por quê? Porque quando você vai estudar essa questão mais a fundo, você vai perceber que na igreja dos primórdios, do primeiro século, tempo depois também, quando a ceia do Senhor era servida nas casas, ela também era precedida de uma refeição, conhecida como ágape, ou festa do amor. O que era isso? Os crentes, eles se reuniam em banquetes, banquete mesmo, de comida.
feijão, arroz, carne assada, fazendo aqui uma contextualização. Todo tipo de comida tinha ali. E no meio daquilo, eles celebravam a ceia do Senhor, pão e vinho. Então o apóstolo Paulo observou que não havia muita disciplina. Muitos deles não esperavam uns pelos outros, queriam demonstrar que tinham mais comida do que o outro, e alguém até se embriagava. Atos de indisciplina num momento tão sublime, instituído de maneira tão responsável por Jesus e com propósitos tão definidos, não estava sendo feito conforme era o propósito. Tá certo? Então a ceia, ela tem que celebrar a comunhão cristã. Glórias ao nome do Senhor. O terceiro tópico fala sobre, já caminhando para o final, o modo de celebração da ceia do Senhor. E aqui o comentarista traz o que é participar indignamente, porque é uma expressão muito conhecida de todos nós. A maioria dos pastores, ao ministrar a ceia, né, do Senhor, e os padres também, os bispos, falam muito sobre isso, é a questão de participar desse ato tão sublime, tão memorial, de maneira indigna. Quem participa indignamente tem até juízo para ele. É como se ele tivesse matado o Senhor. Ele se torna réu do corpo e do sangue do Senhor, se ele praticar a ceia de maneira irresponsável, de maneira indigna. Indignamente, segundo os estudiosos, é a tradução do advérbio grego anaios, não é? Que indica a maneira como estavam fazendo a ceia. O advérbio, no caso, ele indica a forma, a maneira como estavam celebrando a ceia. E Paulo acha que era uma forma indigna, por falta de disciplina, de respeitabilidade, de humildade e de comunhão, acima de tudo. Tá certo? Então é isso que é ser indigno. Em segundo lugar, uma celebração reverente. Agora aqui cabe uma explicação, porque quando você fala assim, alguém não pode participar da ceia indignamente, aí surge em cima disso uma pergunta: nós somos dignos? E aí você precisa separar as coisas, porque aqui não é uma questão apenas de sinônimo antônimo, de algo que é o contrário de outro. Indigno, digno. E por aí vai. Não se trata disso literalmente aqui. Aí seguido o seguinte, olha. Nós não ceiamos porque somos dignos, mas como resultado da graça divina. Nada no processo de salvação e comunhão espiritual é por mérito. Não existe meritocracia. Tudo é por graça. É a graça de Deus, o favor não merecido de Deus em evidência nas nossas vidas. Tá certo? Agora, quando se fala, não é que nós sejamos dignos, mas quando se fala indignamente, está se referindo a alguém que está mergulhado no pecado, com uma vida completamente fora dos propósitos de Deus e participa da ceia. Isso é indignamente. E quem é que participa de maneira, digamos assim, digna? Digna não por mérito, mas por condição. Por que nós participamos da ceia e não nos enquadramos em estar indigno? Quando é que isso acontece? Quando nós somos pecadores, porque sempre seremos, até que Jesus volte e aquilo que é mortal se revista da imortalidade, o que é corruptível da incorruptibilidade, nós vamos manter a nossa condição de pecadores. A velha natureza está em nós, mas somos pecadores o quê? Arrependidos, redimidos. Há uma diferença entre um pecador arrependido, redimido, que caminha com Jesus, e aquele que está mergulhado na prática do pecado, e o pecado é a sua forma de viver. Há uma grande diferença. Você tem que fazer esse casamento aqui.
certo? Indignamente seria o mergulhado no lamaçal do pecado, vida de qualquer maneira e acha que pode estar na ceia do Senhor participando. O outro são pecadores, portanto falhos, mas que caminham com Jesus. Isso não significa dizer que são perfeitos, né? Mas não se enquadram em indignos. Por quê? Porque a graça de Deus emana em suas vidas e eles estão ali conscientes da sua caminhada, das lutas, dos problemas, mas crendo e buscando a presença de Deus para a jornada de peregrino. Glórias a Deus, seria isso aí. E em terceiro lugar, é uma celebração festiva. A ceia celebra a morte, mas também a ressurreição de Cristo. Quando se fala até que ele venha, já deixa-se subentendido que o cristão que está ali, ele não está com os olhos num funeral, aquela coisa triste, né? Olha, coitado, ele morreu, padeceu perante Pôncio Pilatos, está aqui ó, o rosto dele. Não, o cristão, confesso, que tem consciência da obra redentora de Cristo e que tem essa experiência com Deus, ele na celebração da ceia, ele lembra do sofrimento, sim, de Cristo. Ele lembra da morte de Cristo, sim. Ele lembra de todo aquele martírio, de toda aquela via cruzes, tudo que se passou. Ele lembra? Sim, é para lembrar. Mas o seu olhar não é um olhar de quem está participando de um funeral, mas um olhar festivo, sabendo que aquele que por isso tudo passou, ele ressuscitou, ele triunfou, ele venceu a morte, ele venceu a sepultura e ele ressuscitou, e ele tem a promessa viva de que vai voltar para buscar a sua igreja. Isso é uma reverente alegria. Nós celebramos a ceia com esse sentimento. Ontem nós tivemos a celebração da ceia do Senhor na Assembleia de Deus da Estrada Nova. Que festa maravilhosa! Nós cantamos hinos do tipo assim, ó: te espero chorando, te espero, mestre querido, de Oséias de Paula. Hino maravilhoso, antigo, mas de tanta devoção e inspiração para fortalecer esse sentimento na vinda do Senhor. É festa. Cantamos também o hino A Ditosa Cidade. Aquela cidade deve ser linda. O crente navega no oceano do Espírito e contempla com os olhos espirituais o mundo que lhe foi preparado, o reino que lhe foi preparado antes da fundação do mundo. Mesmo vivendo ainda a condição humana, nessa terra, cercado por tantas dores e problemas, o cristão, confesso, ele já experimenta uma boa dosagem dessa alegria espiritual, e a ceia do Senhor é um desses momentos que nos proporciona essa maravilhosa sensação. Glórias ao nome do Senhor. E depois nós encerramos cantando: se isso não for amor, o oceano secou. O amor de Cristo, seu sacrifício em nosso favor, é uma coisa extraordinária. Então, ceia é festa, é celebração. Só assim é que fica muito bom. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a lição que estudaremos no próximo domingo. A ordenança da ceia do Senhor. Eucaristia, lá para os nossos irmãos católicos. Que Deus abençoe a sua vida. Se essa ministração fez sentido para você, você pode enriquecê-la ainda mais e retransmitir. Compartilhe com tantas outras pessoas nos grupos de sua igreja e Deus vai abençoar a sua vida grandemente. Querido e eterno Deus, nós te louvamos pelo privilégio de poder celebrar esta lição, celebrar com os nossos irmãos esse momento tão importante do estudo da tua palavra referente à ministração da ceia do Senhor.
Que cada professor, que cada ministrante seja um instrumento na tua mão, nesse próximo domingo, para abençoar a vida da igreja que espera Jesus. Em nome do Senhor, nós te agradecemos. Amém. Aonde você estiver, faça o favor de dizer nos comentários aí, de que cidade do Brasil você está assistindo este vídeo, essa preleção. Deus abençoe, um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.